Cristo Salvador, Santo é o Senhor. Cristo Salvador, Santo é o Senhor. Deus, eu te amo, meu Senhor. Bom dia, irmãos. Bom dia, amigos. Bem-vindos ao Comunhão Org. Hoje, uma quarta-feira, às 8 horas da manhã, para aprendermos como vencer um grande desafio de ter toda a minha família fielmente servindo ao Senhor. Esse é o tema dessa série. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Boa tarde, boa noite aos que estão assistindo posteriormente. Vamos juntos aprender com irmãos fiéis que já venceram e têm vencido esse desafio e que vão nos ensinar como servir ao Senhor junto com a nossa casa. Agradeço muito ao irmão Mauro, de Curitiba, por todos os ensinamentos. Esse é um tema grande, mas cada encontro nós focamos em um ponto. Obrigado, Mauro, por tanto ensinamento que você, irmão, já nos deu. Agradecemos a Deus por isso. E eu tenho a honra de apresentar o nosso próximo irmão que vai nos ensinar. Fiquei muito feliz pela indicação que o nosso irmão Mauro fez. É o irmão Maurício, lá de Belo Horizonte. Muito bom dia, meu irmão. Muito bom estar aqui para aprender do Senhor contigo. Muito bom dia, Fábio. É um prazer estar com vocês aqui neste programa. E fico feliz de estar com vocês e de compartilhar também assuntos referentes à família, né? Espero que nesses pequenos momentos nós possamos, né, passar um pouco da nossa experiência de 39 anos de casados para vocês, ok? Muito bom, irmão. Quanto tempo de experiência. Que bom saber. Agora vamos aos nossos blocos. Temos 4 partes e começando com o próximo bloco. O que você tem feito para restaurar o seu casamento e a sua família? O que você tem feito para restaurar o seu casamento e a sua família? Porque nesse mundo hoje que nós estamos vivendo, nós pensamos que nós mesmos podemos restaurar o meu casamento e a minha família. Então, o desafio é não acomodar ou confiar em nossas próprias habilidades para restaurar o meu casamento e a minha família. O texto bíblico é Salmo 126, que diz o seguinte: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, ficamos como quem sonha. Então, nossa boca se encheu de riso e nossa língua de cânticos de alegria. E se dizia entre as nações: o Senhor fez grandes coisas por eles. Sim, o Senhor fez grandes coisas por nós, e por isso estamos alegres. O Senhor restaura os nossos cânticos, assim como renova os correntes no Neguebe. Os que semeiam com lágrimas colherão com cânticos de júbilo. Aquele que está chorando a plantar a semente voltará com cânticos de júbilo, trazendo seus feixes. Hoje nós vamos falar apenas do versículo 1, ok? Que é quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. Olha, a intervenção de Deus é maior do que
a nossa expectativa. Muitas vezes nós temos experiências, né, de restaurar a nossa casa, né? Nós temos experiências de restaurar casa, carros e etc. Mas quando se fala de pessoas, de relacionamento de vidas, nós somos muito limitados. Então, por isso, o tema de hoje para hoje, né, que a intervenção de Deus é maior do que a nossa expectativa, ele vai nos levar a esse primeiro versículo, que diz o seguinte: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. O contexto deste Salmo 126 está no Antigo Testamento, em 2 Crônicas, no capítulo 36, que conta a história de quem? A história do povo de Deus. Por causa dos seus pecados, por causa das suas transgressões, Deus permitiu que o seu povo fosse levado cativo para a Babilônia. Conforme o texto aqui que eu vou ler para vocês, que vai contar a história desse Salmo 126, e diz o seguinte no capítulo 36, do versículos de 17 até o 21. Por causa do pecado do povo, por isso enviou o rei dos babilônios contra eles, o qual matou seus jovens a espadas no seu santuário, e não teve piedade nem dos jovens, nem das moças, nem dos velhos, nem dos mais avançados de idade. Ele entregou todos eles na mão do rei. Os utensílios do templo de Deus, grandes e pequenos, os tesouros do templo do Senhor e os tesouros do rei, dos seus príncipes, levou tudo para a Babilônia. Também queimaram o templo de Deus, derrubaram os muros de Jerusalém, incendiaram todos os seus palácios e destruíram todos os seus objetos preciosos. Quem escapou da espada, ele levou para a Babilônia. E se tornaram servos deles e de seus filhos até o tempo do reino da Pérsia, para se cumprir a palavra do Senhor, dita pela boca de Jeremias, até a terra ter desfrutado dos seus sábados, pois repousou por todos os dias da desolação, até que os 70 anos se cumpriram. Então, aqui, esse contexto, havia um sofrimento. O povo de Deus não tinha esperança. Eles haviam perdido a liberdade. Haviam perdido o direito de adorar a Deus. E por causa disto, havia uma grande desolação. O povo estava sofrendo, porque não existe nada mais avassalador para uma família do que perder o direito de pertencer a Deus. E aquele povo, eles tinham perdido o direito de pertencer a Deus para pertencer a apenas um rei. Algo muito degradante. E muitas vezes isso acontece também na nossa família. Muitas vezes o mundo escraviza as famílias de uma maneira sutil, subliminar, ensinando filosofias e ensinamentos que aos poucos vai penetrando na vida da família e do casal. E quando nós olhamos para este texto aqui, e para o nosso tema, que a intervenção de Deus é maior do que a nossa expectativa, Deus colocou no espírito de Ciro o desejo de restaurar, de libertar o povo de Deus. Ali Deus estava levantando um grande império, maior do que o Império Babilônico, bem maior, bem superior, bem mais forte, que iria libertar o seu povo da escravidão daqueles 70 anos. E ali
quando aquele povo ouviu esta mensagem, essa notícia que foi passada pelo rei da Pérsia, né, que é o rei Ciro, então eles ficaram como quem sonha. Então, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, eles não estavam acreditando que aquilo iria acontecer, porque muitas pessoas haviam nascido aonde? Naquele cativeiro. Muitas pessoas não tinham experimentado o que é liberdade, o que é ser livre, o que é adorar a Deus. Eles tinham nascido ali. Embora pertencessem a Deus, aquele povo estava sendo escravo. O seu desejo era para o rei. Para nós compartilharmos aqui, segundo Crônica 36, 22, que diz o seguinte: no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, o Senhor despertou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor dita pela boca de Jeremias, de modo que ele fez proclamar por todo o seu reino, de viva voz também por escrito esse decreto. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe construir um templo em Jerusalém, que fica em Judá. Que subam aqueles dentre vós que pertencem a todo o seu povo, e o Senhor seu Deus seja com ele. Então, por causa deste decreto que o rei Ciro, ele havia anunciado, estava falando para aquele povo que estava há 70 anos ali sobre o domínio da Babilônia, o salmista, ele expressa assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então, nós vamos parar por aqui hoje, e eu gostaria de deixar esse desafio para você, para não confiar na sua capacidade de restaurar o seu casamento. Não se acomodar, não pensar que está tudo bem. E não confiar nos métodos humanos para restaurar o seu casamento. Mas buscar ajuda no Criador, no Restaurador, no Construtor, né, que idealizou o casamento, idealizou a família. Então, quando nós buscamos a ajuda do Senhor, nós ficamos como quem sonha, porque a nossa expectativa é maior quando nós depositamos a nossa confiança no Senhor. Ou seja, quando nós confiamos no Senhor e deixamos que Ele faça essa intervenção, primeiro na nossa vida, no meu casamento e na minha família, a intervenção de Deus vai ser maior do que a nossa expectativa. Que Deus possa nos abençoar, que nós possamos ficar com esse desafio de deixar Deus, de confiar nele e buscar a ajuda dele para restaurar o nosso relacionamento conjugal e também restaurar a nossa família. Que Deus possa nos abençoar. Amém. Muito obrigado, meu irmão. Muitas vezes nós até percebemos que precisamos restaurar o nosso casamento, a nossa família, mas não conseguimos sucesso nisso porque a gente tenta pelas nossas próprias forças ou olhando para fontes erradas, né, que vem da cultura humana, da sociedade. E aí nós precisamos olhar para
para Deus, para a fonte certa, para que Ele intervenha. Então, como que seria o primeiro passo para isso acontecer, Maurício? Como eu dar esse primeiro passo para que Deus possa intervir no meu casamento e realmente eu ter o sucesso? Existem princípios que nós precisamos buscar o Senhor enquanto nós podemos achar. Invocar o seu nome enquanto ele está perto. Né? O Isaías 55, né, versículo 5, fala sobre isso. Então, olha, o primeiro passo que nós precisamos ter para aceitar essa intervenção do Senhor na nossa vida é a humildade. Reconhecer que nós precisamos, que nós somos carentes de Deus e que precisamos das bênçãos dele para restaurar o nosso casamento. O orgulho impede a gente de nos aproximarmos de Deus. Muitas vezes nós estamos errados e queremos bater o martelo pensando que nós estamos certos. E por causa disso, nós nos afastamos de Deus. Existem muitos casamentos que, por falta dessa busca, esse auxílio de Deus, eles vão se acomodando aos longos, e depois que passam uns 10 anos, 5 anos, mais ou menos, eles percebem que o seu relacionamento conjugal acabou. Morreu. Então, existe esse primeiro momento da gente querer. E para nós querermos ter essa ajuda de Deus, buscar essa ajuda de Deus, nós precisamos reconhecer os nossos erros, nos humilhar e pedir a ajuda de Deus. Verdade. É dessa maneira que nós vamos ser bem-aventurados. Né? Eu também gosto muito do Salmo número 1. Ele fala que nós seremos bem-aventurados. E muitas vezes é o seguinte, nós não entendemos bem essa palavra bem-aventurado. Ela tem a ideia de ter uma conversa direta com Deus através de Jesus Cristo. Ou ser abençoado por Deus através da pessoa de Jesus Cristo. O Efésios capítulo 1, no versículo 3, ele traz essa ideia. Então, nós somos abençoados por estarmos em comunhão com Cristo. Então, esse é o nosso primeiro passo para quê? Para contar com a intervenção de Deus, né, no meu casamento e também na minha família. Esse é o segredo para você ter uma família estruturada e abençoada por Deus. Amém. Muito obrigado, irmão. Excelente desafio. O que você tem feito para restaurar o seu casamento e a sua família? E eis aqui como vencer esse desafio. Agradecemos a todos que estão nos acompanhando. Espero que esteja sendo de grande edificação, como tem sido para mim, e que no próximo encontro, se Deus permitir, continuaremos aprendendo sobre esse tema. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, aqui no Comunhão Org. Muito obrigado, irmão Maurício. Aqui nossas despedidas aos irmãos que nos assistiram. Amém. Fica com Deus. Deus continue abençoando, né, a você e a sua família. Cristo, meu Salvador, Santo é o Senhor, Santo é o Senhor. Cristo, meu Salvador, Santo